Olá, meus queridos, que Deus abençoe a todos de forma especial. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Nós damos graças a Deus pela rica oportunidade que Ele sempre tem nos dado. Para nós é um privilégio nós estarmos sempre desfrutando dessas copiosas bênçãos de Deus. Eu quero compartilhar com você esta palavra, está em Atos capítulo 2, versículo de número 42, quando a própria palavra diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. É tão importante que esta palavra, esta passagem, ela descreve as atividades dos primeiros cristãos, como eles. E também essa passagem, ela destaca 3 pontos principais que nós devemos observar claramente. Essa é a base para a expansão da igreja e também para mantermos uma vida que glorifica a Deus. Qual é a base de tudo isso? Então, esses 3 pilares importantes que nós vamos observar, esses 3 pontos principais, né, que deve ser observado dessa perseverança, né, desses irmãos. É importante que essa perseverança, ela na doutrina dos apóstolos. Por que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos? Isso aqui é importante, você que nos ouve, saber a esse respeito. Por que a base aqui é perseverança na doutrina dos apóstolos? Porque os apóstolos, eles foram instruídos por Jesus. A centralidade do ensino dos apóstolos, a centralidade da doutrina dos apóstolos era Cristo Jesus. O próprio Jesus, ele diz que eles deveriam ensinar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. É por isso que a base da doutrina da igreja é o ensino dos apóstolos. Porque os apóstolos receberam de Jesus. Agora eles estão dando seguimento. O livro de Atos é chamado de Atos dos Apóstolos, porque são registros do que os apóstolos fizeram depois da ascensão de Cristo. Entendendo isso, nós vamos discorrer agora sobre 3 pontos principais. E um dos pontos principais era perseveravam. Perseverança. E isso é importante. Alguém que acredita, alguém que espera, alguém que está focado no propósito, e para que este propósito se cumpra, é necessário que eu venha esperar. Perseverança. Persevere. Continue acreditando. Continue fixado nesse propósito com esperança. Sem duvidar, sem reclamar, sem recuar, sem retroceder, mas como Paulo escrevendo, ou seja, como o escritor aos Hebreus, correndo a carreira que nos está proposta, mas olhando firmemente para o alvo. É sem olhar para a direita e sem olhar para a esquerda, é fixo no alvo. E é tão importante esta palavra que ele fala aqui, essa perseverança na doutrina dos apóstolos, e uma outra coisa, na comunhão, solidariedade, ajuda mútua, essa comunhão, a solidariedade e ajuda mútua. Participação no partir do pão, comunhão
que fala da Eucaristia, ou Eucarística, e as refeições comunitárias. Então vamos falar sobre esses 3 pontos importantes. Primeiro ponto aqui é falar sobre esta perseverança na doutrina dos apóstolos. E a gente vai observar justamente que a comunidade cristã daqueles dias, ela se dedica, uma coisa importante, ela se dedica ao ensino, ao aprofundamento da fé, aprendendo com os apóstolos sobre a mensagem de Jesus. O que torna uma igreja que passa pelas provações, que vem os vendavais, que vem as turbulências, perseguições, o que leva essa igreja a permanecer firme? É o ensino, é a doutrina. Uma igreja que não é doutrinada, uma igreja que não é ensinada, ela será conduzida por ventos de doutrina. Ela será, como diz o apóstolo Tiago, como as ondas do mar. Ela é uma igreja oscilante, ela não persevera, ela não tem as suas bases firmes, ela não está fundamentada no alicerce. O próprio Jesus, ele fala dos 2 fundamentos. Um que foi construído sobre a areia, o outro que foi construído sobre a rocha. Todos conhecem essa história e sabem o que aconteceu com aquele que foi construído sobre a areia. Então, a igreja que não tem doutrina, ela não cresce, ela não nutre, ela não tem segurança, substância, ela não vai muito longe diante dos maiores desafios, ela vai recuar, ela vai entanguir, estagnar e acaba desistindo. Mas o propósito aqui desses irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles estavam aptos, a comunidade cristã, ela desejava, ela anseiava, ela estava apta, disposta, se aprofundar nos ensinos dos apóstolos, e o basilar desta igreja era a sua fé, estreitar isso. E isso trazia para eles segurança, sustância, firmeza, pureza. Os desafios vinham, as perseguições vinham, mas ela estava firme, porque ela aprofundou-se as suas bases. Ela estava fundamentada em uma base sólida. É por isso que nós vamos olhar que os cristãos, eles se dedicam ao ensino. E esse ensino, ele traz o quê? Um aprofundamento da fé. Quanto mais eu estudo a respeito de Cristo, mais a minha fé se torna uma fé sólida, uma fé ativa. Então eu sempre vou estreitar essa relação. O espiritual, ele aguça, porque eu estou em busca daquilo que é perfeito. Vai passar pelo um crivo, mas quanto mais luta e venho, mais habilitado me torno, porque eu estou fundamentado. Então, a igreja, ela tinha essa base. É por isso que, se você olhar no primeiro século, os irmãos eram mortos, propriedades eram tomadas, pessoas eram jogadas nas arenas, outros era feito tocha humana, queimavam as pessoas vivas, mas eles permaneciam, eles não desistiam, eles estavam professando uma fé em Cristo que era inabalável, ninguém conseguia tirar isso deles. E o que produz isso em nós? É o ensino, é a doutrina. Jesus diz que
Vós já estáis limpo, limpo pela palavra que eu vos tenho ensinado. Então, a Bíblia sempre vai nos mostrar que a base para o crescimento de um povo, de uma igreja, é a palavra. Se você olhar N passagens da Bíblia, mostra esse respeito. Por exemplo, o Salmo 1, verso 2. Antes, o seu prazer esteja na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Se você olhar Josué capítulo 1, verso 9, o Senhor fala isso para Josué. Não te mandei eu ser forte e ser corajoso? E o Senhor fala algo importante para Josué. Josué, não aparta da tua boca o livro desta lei, mas medita nele dia e noite, para que isto te vá bem, para que tu seja bem sucedido. É como o Senhor estivesse dizendo, para que tu não venha recuar, tu não venha ficar com medo diante do desafio, tu não venha retroceder, mas tu venha prosseguir. Qual é o segredo das conquistas, de alcançar o propósito? É não apartar da tua boca o livro desta lei, mas medita nele de dia e de noite. Faça desse livro o teu estilo de vida, o teu manancial, para que você esteja apto a cada dia ser fortalecido em Deus, porque você vai andar com entendimento. O que leva as pessoas a andarem sem entendimentos é porque elas não se aprofundam na palavra, estão correndo de um lado para o outro em busca de visão, de achismo. Mas se aprofundar na palavra, vai ter substância. E quem anda atrás de visão, quem anda atrás de profecias, eles empanzinam, mas não nutrem. Igreja incha, mas não crescem. Qual é o propósito do crescimento? Palavra. Palavra gera vida, substância, segurança, vida espiritual, maturidade. A doutrina faz isso. E as pessoas hoje elas estão se esquecendo da doutrina, se esquecendo da palavra. Porque a palavra que é mantimento para o crescimento e para uma vida longa, sadia, em Deus. Você pode olhar a igreja do primeiro século, ela venceu todas as batalhas. As propriedades eram tomadas. O governo afugentava as pessoas, prendiam, matava, mas quanto mais se matava a pessoa, mais surgia. E qual era o segredo disso? A palavra. A palavra ardia no coração deles. Eles anseiavam, eles tinham desejo pela doutrina. Eles tinham desejo, tinham sede da palavra. E a outra aqui é comunhão. Olha o que Vocês observaram uma coisa importante? Por que em primeiro lugar vem a doutrina? Porque é a doutrina que promove essas outras coisas. Sem palavra não tem comunhão. Sem palavra não tem vida santa. Sem palavra não tem partilha. Sem palavra a comunidade não vai ser assistenciada, porque é a palavra que nos conscientiza de um trabalho social que tem que ser feito, olhar para os órfãos, olhar para as viúvas, olhar para os necessitados, para os carentes, para aqueles que precisam. A palavra é o entendimento segundo a palavra. Olha que diz aqui, comunhão. Os crentes eles demonstram solidariedade e apoio mútuo, formando um grupo unido e comprometido. Então, a igreja primitiva, ela tinha essas virtudes que eram muito importantes. Então, os crentes, eles demonstravam o quê? Solidariedade. Eles eram solidários. Eles estavam aptos a ajudar, a partilhar. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque eles tinham o quê? Um apoio mútuo. Estavam juntos. Estavam aptos a
ajudar, a interceder pela vida de alguém, estender a mão ao necessitado. E ele fala isso, que eles formavam o quê? Um grupo unido. Porque o Espírito Santo é que promove a unidade da igreja. A ação da carne é que causa divisão. E nós vamos sempre observar que a igreja de Cristo, quando ela não vigia, quando ela não está apta à palavra, nós vamos ver algumas facções dentro da própria igreja. E isso se dá por grupos que não estão basilados na doutrina. Eu me recordo que o apóstolo Paulo, certa feita, ele ficou sabendo que na igreja de Corinto estava tendo o quê? Divisão. E se você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver tantos problemas que estavam acontecendo dentro daquela igreja. E Paulo ele chega a falar para aqueles irmãos, dizendo assim, olha, não é boa a vossa jactância. Vocês se gloriam em nome do amor, mas vocês aceitam um camarada dormir com a mulher do próprio pai. Então, em outras ocasiões, Paulo diz, olha, eu fiquei sabendo pela casa de Chloe que está havendo dissensões entre vós. Está havendo briga entre vocês. Fiquei sabendo pela casa de Chloe que vocês estão discutindo, brigando, causando divisões. Tinha 2 cidadãos, Evódia e Síndique. Também eram os camaradas que não observavam a doutrina. Então nós vamos observar claramente que aqueles que não perseveram na doutrina, ele causa divisão e não promove unidade. Então, a igreja de Cristo que anda no Espírito, e o que é que promove a unidade da igreja? É o Espírito Santo. Crentes espirituais, a igreja, quando ela se torna uma igreja una, ele está falando no sentido espiritual, porque é o Espírito Santo que promove a unidade da igreja. Quando é que a igreja, o pensamento de um se torna o de todos? Quando todos estão unidos pela mesma causa. E quem é que promove isso? Espírito Santo. E quando é que o Espírito Santo promove isso? É quando a igreja se torna uma igreja espiritual. Igreja carnal, ela não vê, ela não promove unidade. Pelo contrário, promove divisão. Então nós vamos ver aqui que na comunhão, eles promoviam isso. Comunhão, koinonia. Estavam juntos, formavam grupos, unidos, fortalecidos, trabalhando em prol da causa do irmão ou de um necessitado. Isso é maravilhoso. Partir do pão, olha só, refere-se aos quê? A participação na Eucaristia. Comunhão é também uma refeições comunitárias, onde os membros da comunidade compartilham seus bens e necessidades. É importante que naqueles dias eles vendiam as suas propriedades e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Hoje tem que ser uma regra? Não. Para promover a unidade da igreja, para promover o partir do pão, você não precisa vender tudo que tem. Ali era uma exceção. Eles fizeram isso porque acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Então, para que ficar com propriedade se nós vamos ser arrebatados? Então, eles tiveram esse entendimento. Então, eles venderam. Não é que isso seja uma via de regra para nós. Hoje, vender o que eu tenho e depositar no pé dos apóstolos, porque Jesus vai voltar dentro de poucos dias. Jesus vai voltar, nós estamos esperando. Mas eles tiveram esse entendimento e assim eles o fizeram. Mas
O que nós percebemos aqui é que no partir do pão, cada um de nós tem a responsabilidade de partilhar um pouco do que temos com alguém que precisa mais do que nós. Porque às vezes nós dizemos que não temos, mas se a gente for olhar o pouco que a gente tem, a gente ainda pode partilhar com outra pessoa. A igreja fazia isso. Essa participação na Eucaristia, a gente vê essa comunhão, essas refeições comunitárias. Eles estavam ali contribuindo, distribuindo, partilhando. Gente, quando a igreja de Cristo, ela é uma igreja que partilha, vocês não têm noção do quanto que Deus dará crescimento a essa igreja. Isso é gratificante. Nós temos experiências oculares de grandes coisas que Deus fez. Porque uma igreja pequena, no sentido de ministério, mas ela faz trabalho grandiosos, excelentes, porque é gratificante você partilhar. Você vê uma pessoa que não tem, e às vezes está até sem esperança de almoçar ou jantar, e você chega com algo, e aquela pessoa se maravilha. Se não tem dinheiro que pague, se não tem preço, isso é maravilhoso. E isso, na igreja primitiva, isso era comum. Isso não pode ser esporádico dos nossos dias, isso tem que ser comum entre nós. Essa é a obra da igreja, é o ofício da igreja. O próprio Jesus, ele fez menção a respeito disso. Que os necessitados, eles deveriam ser acolhidos. Você lembra quando Maria derramou aquele bálsamo nos pés de Jesus e a fala de Judas? A resposta de Jesus para Judas? Ele estava externando para Judas uma necessidade que a igreja sempre ia se deparar. Jesus disse para Judas: deixa, porque ela está me embalsamando para aquele dia. Mas os pobres e necessitados, vocês sempre terão no meio de vós. Jesus está dizendo assim: se você tem desejo de ajudar quem precisa, necessitado nunca vai faltar, oportunidade nunca vai faltar para você ajudar. Então sempre teremos. E é o papel da igreja. Partilhar o pão com aqueles que precisam. Então é importante nós observarmos essas questões para que nós venhamos realmente o evangelho fazer sentido para a nossa vida. Porque esse é o propósito do evangelho. Esse é o propósito da igreja. Ter esse entendimento. Primeiro, meditarmos na doutrina dos apóstolos, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Igreja que não ora é uma igreja apática, é uma igreja sem visão. Mas a igreja que ora, o Senhor move céus e terra por ela. Então esses irmãos, eles tinham tudo isso em comum, porque eles estavam unidos. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Queridos, dobremos os nossos joelhos, intercedemos pela comunidade onde nós fazemos parte, onde a igreja local está. Oremos pela nossa nação, oremos pelas nossas lideranças, oremos pelos missionários, oremos pelas famílias. Motivo de oração é que não falta. Muitas pessoas necessitam e precisam de orações
para que Deus venha mudar o quadro da história de uma comunidade, de um estado, de uma cidade, do país, de uma nação. Está sobre a igreja essa responsabilidade de estar orando, buscando, intercedendo, apresentando a Deus a comunidade, as pessoas, a nação, os líderes da nossa nação. Porque a palavra de Deus diz que feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. E quem é que vai apresentar essa nação ao Senhor? É a igreja. A igreja não pode se omitir, mas a igreja é uma igreja militante. É uma igreja que está de joelho, orando, pedindo para que Deus avive a nossa nação. Eu me recordo que no ano de 1730, quando nós vimos o paganismo, o iluminismo, entrou na Inglaterra, as igrejas fecharam as portas, os pastores iam para os bares, as pessoas deixaram de professar a fé, nas faculdades não se falavam mais de Jesus. Mas a história diz que um jovem, mais um grupo de jovens, e dentre aquele jovem, John Wesley e seu irmão, na faculdade, começaram a orar, pedir a Deus um avivamento. Deus mudou a história da Inglaterra e o avivamento chegou à América. Tudo isso porque alguém se colocou de joelho e intercedeu por um avivamento para que Deus avivasse uma nação. E Deus vai avivar quando nós nos colocarmos de joelhos e interceder pela nação, pedindo a Deus um avivamento. E como é que eu faço isso, pastor? De joelhos, orando para que Deus avive a nossa nação. Através da oração, os apóstolos, os pais da igreja, venceram as maiores dificuldades. Eu me recordo muito bem que o apóstolo Paulo, ele ia para a Ásia. E a Bíblia diz, e ele foi impedido pelo Espírito Santo. De noite apareceu um varão, dizendo, Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Os historiadores dizem que, por causa desta visão, o evangelho chegou na América. O evangelho chegou na nossa nação. Por causa de um homem que orava e foi impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia. E o Espírito Santo agora está enviando Paulo para a América. E o Evangelho chegou aos nossos dias por causa de um homem que obedeceu quando Deus disse não, e ele também obedeceu quando Deus disse vai. Tudo isso, queridos, é alguém que vive, que anda com propósito. A igreja de Jesus precisa despertar e andar com propósito. Qual é o propósito dos dias atuais? Orarmos. Na oração, a oração é a chave da vitória. A oração, ela vai desbloquear, quebrar as correntes, os ferrolhos. O que aconteceu em Atos 16? Paulo e Silas estavam em um calabouço, em um cárcere, com os pés e mãos amarrados. Mas aqueles homens não decidiram se calar. Mas eles estavam ali, louvando ao Senhor. E de repente o anjo do Senhor sacode aquele cárcere. Nenhum grilhão fica ali inteiro. O carcereiro acorda atônito, sem saber o que tinha acontecido, quase se mata. Mas Paulo diz, não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Qual foi a palavra daquele homem? O que devo fazer para ser salvo?
Isso é maravilhoso. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não fique recuando, mas avance. Tem gente que está me ouvindo e está estagnado. Você começou bem, mas parou. Um homem de oração parou. Mulher de oração parou. Homem de propósito parou. Homem que tinha visão parou. Por quê? Se frustrou? Se decepcionou? Porventura, Cristo decepciona alguém? Cristo frustra a expectativa de alguém? O grande problema é que nós estamos olhando para os homens e estamos se frustrando no homem. Mas quando nós olhamos para Deus e somos pessoas que oramos, nós não vamos nos frustrar nunca. Não com Cristo. Ele vai dar razão para você prosseguir. Ele vai te dar um motivo para você continuar. Ele vai ampliar a tua visão para que você consiga ver o propósito de Deus e entender a razão pela qual você foi chamado. Por isso, não pare. Não recue. Persevere. Permaneça. Porque a oração, ela vai abrir os teus olhos espirituais e você vai conseguir enxergar com as lentes do Espírito. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que esta palavra ela permaneça no nosso coração e nós venhamos perseverar na doutrina, na comunhão e no partir do pão e nas orações.